Fala pessoal! Hoje trago a vocês a segunda parte de soluções, de uma forma dinâmica e didática. Vamos lá? Pessoal, vamos ver algumas fórmulas que são indispensáveis para se trabalhar em um laboratório de química. Vamos ver aqui a concentração comum e a densidade. Veja bem, pessoal, a concentração comum consiste na razão entre a massa do soluto e o volume de uma solução. Por exemplo, se tivermos 80 gramas de sal e dissolver em 1 litro de água, nós vamos ter aqui a concentração de 80 gramas por litro. Isso significa que a cada 1 litro de água tem-se aí 80 gramas de sal. Esta é a chamada concentração comum. Observe que a fórmula com a densidade é praticamente a mesma, mas o conceito muda. Na densidade, a gente divide a massa da solução pelo volume da solução. Perceba que aqui não é mais a massa do soluto, é a massa da solução pronta, dividida pelo volume de toda aquela solução. Então, se tiver assim 1,2 gramas por ml, quer dizer que em cada 1 ml da solução existe 1,2 gramas de solução. E a densidade tem várias aplicações. Quando o material é muito denso, ele tende a afundar. Se ele é pouco denso, ele tende a flutuar, de acordo com a mistura da qual ele faz parte. Agora veja outro conceito, o título em massa e título em volume. Veja bem, pessoal, título é simbolizado por essa letrinha grega aí, tal, e o título consiste na massa do soluto pela massa da solução. Então perceba que as duas grandezas aí são iguais, é massa e massa. Portanto, o valor calculado não possui unidade de medida, é chamado de adimensional, porque se em cima for grama, embaixo também vai ser grama e grama cancela, só fica a parte numérica apenas. Então veja bem, se tivermos 80 gramas de sal e 120 gramas de água, e a gente dividir 80 gramas de sal por 200 gramas de solução. Por que 200? Porque a solução é a soma do soluto com o solvente. Se o soluto é 80 gramas e o solvente é 120, 120 com 80 dá 200. Então, dividindo 80 por 200, a gente vai encontrar 0,4. Então, o título dessa solução é 0,4. Mas parece uma coisa estranha. Então, veja bem, pegue o 0,4, multiplica por 100 e vamos encontrar 40%. Como que a gente vai ler dessa forma? Então, veja bem, esta solução aí contém 40% em massa de sal. Quer dizer que os outros 60% é água. Então, veja que interessante. Tinha-se 80 gramas de sal e 120 gramas de água. Então, a gente dividiu 80 gramas do sal por 200 gramas, que correspondia à solução toda. Então, nós temos aí que nesta solução, 40 gramas é só sal. Do mesmo modo que a gente calculou o título em massa, poderíamos fazer o título em volume, né? Era só pegar o volume do soluto e dividir pelo volume da solução. A forma de responder é a mesma coisa, tá bom? Agora, veja bem, uma das fórmulas mais utilizadas em laboratório é a concentração em quantidade de matéria. Nós temos aqui uma formulazinha bem feitada, esse M aqui quer dizer a concentração molar. É um M um pouquinho diferente, uma perninha aqui, ó. Concentração molar, ou seja, é a concentração dada em mol por litro. Então, como calcular a concentração molar? É só dividir o número de mols do soluto pelo volume da solução. Só que nem sempre esse número de mols vem na questão. Muitas vezes a questão fornece a massa da amostra, fornece a massa molar, aí fica fácil. Lembre-se, a gente já viu em aulas anteriores que o número de mols também pode ser encontrado dividindo a massa da amostra pela massa molar do material que está sendo analisado. Então, se eu sei que para encontrar o número de mols eu posso aplicar massa sobre massa molar, então eu posso calcular separadamente o número de mols e acrescentar aqui na fórmula, ou eu posso tirar esse N da fórmula e substituir
por M sobre M, que é a massa da amostra sobre a massa molar. Se eu substituir, a fórmula fica assim, ó. Então, a concentração molar é a massa da amostra dividido pela massa molar vezes o volume da solução. E dessa forma, a gente encontra a concentração molar. Parece algo muito complexo, muito complicado. Mas veja bem, eu tenho aqui um balão volumétrico, o qual eu utilizei para preparar uma solução de hidróxido de sódio. Eu tenho um outro aqui menor, eu utilizei para preparar 1 mol por litro de hidróxido de sódio, que é a soda cáustica. A soda cáustica a gente encontra em qualquer supermercado. Basta utilizar uma balança para verificar a massa necessária, usar água destilada lá, e assim a gente consegue montar a nossa solução. Eu vou mostrar na lousa como fazer esse cálculo para então preparar a solução. Veja bem, pessoal, vou mostrar para vocês aqui como eu fiz o cálculo para montar essa solução de 1,5 mols de hidróxido de sódio. Veja bem, a concentração molar que se pretende alcançar é de 1,5 mol por litro. Veja que o volume do balão volumétrico é de 500 ml. Porém, como a concentração molar também é dada em litros, este volume nós vamos ter que transformar em litros e 500 ml equivale a meio litro. Observe que precisamos ter a massa do soluto, que neste caso trata-se do NaOH, hidróxido de sódio. A massa a gente vai preparar na balança, mas que massa vai ser esta? Então nós vamos ter que descobrir. Mas para isso precisamos saber de uma outra unidade, massa molar. Então veja, conforme já foi visto em aulas anteriores, a massa do sódio é 23, vocês podem conferir na tabela periódica. A massa do oxigênio é 16 e a massa do hidrogênio é igual a 1. Então, 23 com 16 mais 1 dá um total de 40. Então, esta é a massa molar, 40 gramas por mol. Então, veja, nós temos aqui a concentração molar, temos o volume, temos a massa molar e falta calcular a massa da amostra. A nossa fórmula é a seguinte: concentração molar é a massa da amostra dividida pela massa molar vezes o volume. Então vamos lá. A concentração molar é igual. A massa é o que nós estamos procurando. A massa molar é 40. O volume é meio, 0,5. Lembrando que a concentração molar é 1,5, a gente já pode até substituir aqui. Mas vamos lá. Embaixo aqui dessa concentração molar, subtende-se a existência do 1. Então a gente multiplica os inversos. Aí fica M vezes 1 dá M. Aqui nós temos a seguinte multiplicação, 40 vezes meio. Aqui eu posso cancelar essa casa decimal. Como tem uma casa após a vírgula, a gente cancela o zero. E aí faz 4 vezes 5, 20. Ou então, segue o atalho. Qualquer número que multiplica por meio é igual à sua metade. Então, a metade de 40 é 20. Aí nós vamos multiplicar aqui, ó, pela concentração molar, que vale 1,5. Então, pronto. 20 vezes 1,5. Aqui a gente tem uma casa após a vírgula, cancela a vírgula e cancela o zero. E faz 2 vezes 15, que é igual a 30. Como estamos procurando massa, e na massa molar também tem gramas, então essa massa é dada em gramas, 30 gramas. E esta é a massa de hidróxido de sódio que deve ser medida na balança. Tem também, pessoal, a fração molar, que consiste na divisão do número de mols do soluto pelo número de mols da solução toda, que quer dizer soluto com solvente. Então, veja só, se a gente tiver 2 gramas de sal e dissolver em 8 gramas de água e for calcular a fração molar do soluto, é só pegar o 2, que é a massa do soluto,
e dividir por 10, porque 10 é a massa da solução toda, que corresponde a 2 gramas do soluto com mais 8 gramas do solvente. Dividindo 2 por 10, a gente encontra 0,2. E essa é a fração molar do soluto. E de forma semelhante, a gente pode calcular também a fração molar do solvente. Outra coisa, pessoal, temos também as partes por milhão, ou chamado ppm. Por exemplo, se tivermos uma solução de sal de cozinha em água, cuja concentração desse sal naquela solução é de 1 ppm, a gente pode entender que a cada 1 grama de sal de cozinha tem-se ali 1 milhão de gramas de água. Ou seja, é uma solução bastante diluída e por isso é representada dessa forma, ppm, partes por milhão. Não é tão comum, mas eu poderia ter 1 quilo de sal dissolvido em 1 milhão de quilos de água, por exemplo, partes por milhão. Pessoal, e vamos chegando ao final de mais uma aula de Química. Não esqueça que na descrição do vídeo tem um exercício sobre esse assunto. Faça e na próxima aula traga a correção para vocês. Qualquer dúvida ou sugestões, deixe nos comentários. E não esqueça, deixa o joinha e até a próxima aula. Tchau, galera!